Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 8. Ideias erradas com relação à cura. Muitos cristãos nascidos de novo, que estão vivendo sinceramente e de todo o coração para Deus, estão doentes e até mesmo permanecem doentes mesmo após terem recebido a oração para a cura. Isto pode ser devido a alguma ideia errada em relação aos ensinos da Palavra de Deus. Eles não conseguiram entender que Deus promete curar a todos os que pedem com fé. Eles não percebem a extensão da grande garantia de cura de Deus. Por causa de sua concepção errada, eles têm pedido com dúvida. Deus diz, abre aspas, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Frequentemente, essas pessoas vêm para a oração certas de que creem e que não vão vacilar na fé. Mas, quando enfrentam a situação, elas percebem que sua fé vacila. Então dizem, eu realmente pensei que eu fosse ser curado dessa vez, mas parece que não tenho fé o suficiente. Tais pessoas realmente têm fé, mas sua fé começa a vacilar pela entrada de ideias erradas com relação à palavra de Deus em suas mentes, as quais geralmente vieram de doutrinas que não podem ser provadas pela palavra de Deus. São tradições de homens que estão, abre aspas, invalidando a palavra de Deus, fecha aspas, à pessoa que dá atenção a tais tradições. Veja Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus disse a respeito dos que ensinam deste modo, abre aspas, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, fecha aspas. Veja Marcos capítulo 7, versículo 7 e Mateus capítulo 15, versículo 9. Deus garantiu cura para o seu povo, mas aqueles que professam ser seus ministros têm dito ao povo que Deus não quis dizer o que ele disse. A mais proeminente dentre essas ideias erradas é a ideia de que alguns não podem ser curados porque estão doentes para a glória de Deus. Este ensino é baseado em dois acontecimentos mal interpretados no ministério de Cristo. Quando disseram a Jesus que Lázaro estava doente, ele respondeu, abre aspas, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia e foi recebido pelas irmãs de Lázaro, ele certamente não foi recebido com louvor, nem estavam eles glorificando a Deus nem a seu filho. O Filho de Deus foi glorificado quando Lázaro saiu da sepultura. Veja Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Em outro caso, alguns dos discípulos de Jesus o questionaram a respeito de um homem cego de nascença, se aquele homem ou seus pais pecaram. Nota, este é um exemplo de atitude daquele tempo com respeito à ligação entre o pecado e a doença. Jesus respondeu, abre aspas, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3. Isto não quer dizer que nem este homem, nem seus pais jamais tivessem cometido um pecado, pois a palavra diz, abre aspas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, fecha aspas. Veja Romanos, capítulo 3, versículo 23. Antes, esta cegueira, que era incomum, não era a punição direta por um pecado incomum. Mas, se este homem estava cego para a glória de Deus, então Jesus estava trabalhando contra a glória de Deus, pois ele deu vista, naquele dia, ao homem que havia nascido cego. A cegueira daquele homem não era em si mesma uma glória para Deus.
Antes, sua cegueira era uma ocasião para que as obras de Deus se manifestassem nele. Deus foi glorificado quando aqueles que sabiam que o homem havia nascido cego viram que repentinamente ele foi capaz de enxergar. Se você está doente para a glória de Deus, então deixe Deus ser glorificado agora, aceitando a cura que provém dele e testemunhando a todos ao seu redor do grande poder de Deus que liberta a todos os que confiam nele. Nenhuma vez em todo o seu ministério terreno, Jesus ordenou que alguém ficasse doente. Pelo contrário, Jesus ordenou que muitos ficassem sãos e os curou com a sua palavra. Nenhuma vez alguma pessoa doente veio a Jesus pedindo por cura e ele tenha respondido: é a vontade de Deus que você permaneça doente para a sua glória. A Bíblia diz, abre aspas, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, é inconcebível que, enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele tenha glorificado o Pai, curando, abre aspas, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, fecha aspas, veja Mateus capítulo 4, versículo 23, agora, tendo voltado para o Pai, ele seja glorificado com o povo permanecendo paciente na aflição, dizendo a todos que encontram que esta doença é uma evidência do amor de Deus para com eles. Não é de admirar que aqueles que não são cristãos não estão interessados em compartilhar tal amor. Em nenhum lugar na palavra de Deus é dito que a doença é uma evidência do favor de Deus. Pelo contrário, é a penalidade pelo pecado. Veja Deuteronômio capítulo 28, versículos 22 ao 28 e versículo 61. A recompensa pela obediência é saúde e cura. Veja Êxodo capítulo 15, versículo 26. Uma evidente inconsistência entre aqueles que acham que a doença pode ser a vontade de Deus para alguns é que, enquanto eles não vão a Deus para buscar a cura, eles parecem não ter qualquer escrúpulo em fazer tudo o que é humanamente possível para aliviar a dor e restaurar a saúde. Se a doença fosse realmente a vontade de Deus para eles, eles deveriam tentar escapar dela? Suponha que eu lhe dissesse: estou trabalhando nessa cidade para a glória de Deus. É a vontade de Deus que eu trabalhe aqui, mas eu permanecerei aqui somente até que eu possa, de algum modo, achar um meio de ir embora. Partirei tão logo eu possa ganhar, mendigar ou emprestar o dinheiro para uma passagem de ônibus para eu partir. Eu sei que é a vontade de Deus para mim que eu esteja aqui, mas Ele pode me manter aqui somente tornando impossível a minha partida. Aquelas boas pessoas ficariam horrorizadas e, sem dúvida, me acusariam de rebelião contra Deus. Contudo, eles dizem que estão doentes para a glória de Deus, ainda que seja evidente, pelos gastos que têm com remédios e médicos, que permanecerão assim somente enquanto for impossível para eles se tornarem curados. Isto não é inconsistente? Doença não é a vontade de Deus para o seu povo. Doença é obra do diabo. A vontade de Deus é que seu povo tenha, abre aspas, prosperidade e saúde, fecha aspas. Veja terceira carta de João, capítulo único, versículo 2. Por isso, nos acheguemos a Deus sem vacilar, com plena confiança de que estamos pedindo segundo a sua vontade. Abre aspas. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Os que insistem que alguns estão doentes porque é a vontade de Deus, reforçam suas posições, citando como exemplos alguns casos nas Escrituras que eles acham que são evidências circunstanciais de que Deus escolheu alguns de seus melhores servos para ficarem doentes.
Na melhor das hipóteses, isto é somente evidência circunstancial, a qual tem que ser aceita com reservas em qualquer tribunal. Então, sob cuidadoso exame, esses casos sucumbem, mesmo como evidências circunstanciais. Vamos considerar primeiro o assunto das chagas de Jó. De acordo com o testemunho do próprio Deus, Jó era um homem íntegro e reto e, abre aspas, temente a Deus e que se desviava do mal, fecha aspas. Veja Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Nenhuma divindade ou perfeição sobre-humana é atribuída a Jó. Qualquer cristão pode e deveria ser, no mínimo, perfeito como era Jó, pois nossas oportunidades, privilégios e poder são maiores do que os dele. E o próprio Jesus nos deixou o mandamento para sermos, abre aspas, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 5, versículo 48. As Escrituras, as quais Jó nunca teve o privilégio de ler, pois ele viveu antes que fossem escritas, foram dadas, abre aspas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, fecha aspas. Veja segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Nenhum cristão está na vontade de Deus ou numa posição de buscar a cura quando está satisfeito com ser algo menos do que perfeito. Ainda que precisemos dizer como Paulo, abre aspas, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, fecha aspas. Veja Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos manter esta meta constantemente diante de nós e, com seriedade, abre aspas, prosseguir para o alvo, fecha aspas, em todo o tempo. Não dê desculpas para as imperfeições. A perfeição é o alvo. Deus considerava Jó como perfeito porque ele sinceramente temia a Deus e evitava, se afastava, não tinha prazer em fazer o mal. Contudo, um cuidadoso estudo do livro de Jó revelará ao leitor mais atento que havia razões suficientes no próprio Jó para que fosse permitido vir tribulação sobre ele. Deus não submete seus fiéis e amados servos às torturas de Satanás por nenhuma razão melhor do que provar alguma coisa ao diabo. É verdade, a fidelidade de Jó foi provada e os argumentos de Satanás provados vazios, mas um assunto bem maior do que este estava envolvido na aflição de Jó. O livro mostra que, mesmo um homem perfeito, pode ficar melhor. Primeiro, observemos que, enquanto Jó era elogiado por seu temor a Deus, veja Jó, capítulo 1, versículo 8, este não era o único temor de Jó. Quando Jó se achou privado de família e de possessões, sofrendo no corpo, desprezado por sua esposa, incompreendido e acusado por seus amigos, ele disse, abre aspas, aquilo que temo me sobrevém, fecha aspas. Veja Jó, capítulo 3, versículo 25. Medo não é fé. A fé é a nossa proteção contra o pecado e a doença e nossa defesa quando esses inimigos vêm sobre nós. Satanás viu essa fé como uma proteção ao redor de Jó, a qual ele não podia penetrar. Mas o medo, sendo o oposto da fé, abre uma brecha nessa proteção através da qual Satanás pode entrar. Jó não deve ser condenado por sua atitude, pois ele não tinha as Escrituras como nós temos hoje. O conhecimento de Jó a respeito de Deus e de seus atos vinham apenas pela tradição oral e de uma incompleta revelação pessoal de Deus. Nota: o livro de Jó é geralmente reconhecido como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Já que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, não é de admirar que Jó tenha falhado em ter fé suficiente para se proteger do ataque de Satanás. Mas, tendo as gloriosas promessas de Deus tão facilmente acessíveis, vamos agarrá-las pela fé e andar rumo à gloriosa liberdade dos filhos de Deus, em vez de ficar afundados no monte de cinzas de Jó como uma desculpa para permanecer na escravidão da doença e na opressão de Satanás.
Deus não afligiu Jó. Abre aspas. Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Fecha aspas. Veja Jó, capítulo 2, versículo 7. Mesmo isso, Satanás não pôde fazer sem a permissão de Deus. Em seu desespero, Jó examinou sua atitude com relação a Deus e, através do empenho de sua alma, encontrou um novo relacionamento com Deus. Verdade, Jó havia temido a Deus e se esforçado para fazer o certo e evitar o mal. Mas agora, quando sua esposa o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer, veja Jó capítulo 2, versículo 9, e seus amigos o acusaram de todo tipo de pecado, chamando aqueles pecados pelo nome, Jó descobriu que somente uma coisa permanecia firme como uma âncora em seu mundo de rápida mudança. Em sua angústia, Jó clamou, abre aspas, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Fecha aspas. Veja, livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Deus não podia desconsiderar tal fé como esta. Imediatamente, Deus começou a trabalhar na libertação de Jó. O Senhor se revelou a Jó em tal glorioso esplendor como raramente aconteceu com algum outro homem. À luz desta revelação, Jó teve uma ótima oportunidade para comparar a sua própria justiça com a do seu Criador e se encontrar lamentavelmente deficiente. Então, Jó se aproximou de Deus, não num espírito de justiça própria, mas em verdadeira humildade e arrependimento misturado com fé. Veja Jó, capítulo 42, versículo 6. Jó estava até mesmo disposto a orar pela libertação de seus acusadores e, abre aspas, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Fecha aspas. Veja Jó, capítulo 42, versículo 10. Mas a parte mais bela em toda a história é encontrada nos versículos finais do livro de Jó. Após Jó ter se arrependido de sua justiça própria e falta de confiança, e após ter provado sua humildade e perdão por orar por seus amigos e Deus tê-lo libertado do cativeiro de Satanás, vemos Jó restaurado a toda sua antiga glória, até mesmo com mais do que ele possuía no início. Jó viveu mais 140 anos e não existe registro de que ele tenha tido outras chagas para aborrecê-lo em todo aquele tempo. Se você tem seguido o exemplo de Jó, sentado num monte de cinzas, lamentando sua sorte e culpando a Deus por isso, é melhor dar outra olhada no exemplo de Jó. Ponha sua confiança em Deus como Jó fez, ainda que pareça que isto conduza somente à morte. Comece pesquisando as Escrituras, lendo piedosamente e como se você nunca tivesse ouvido as explicações que os homens têm acrescentado pelas suas tradições. Olhe para Deus para encontrar a causa de sua doença e, quando encontrar a causa, livre-se dela. Como Jó, você será liberto da escravidão. Deus é exatamente o mesmo hoje. Os inimigos do Evangelho da Cura têm tentado mostrar que, se puder ser encontrado um exemplo de alguém que tenha sido um verdadeiro filho de Deus, a quem Deus não pôde ou não quis curar, não se pode garantir que Deus curará todos os que cumprirem as condições. Vendo com antecedência esta tentativa de desacreditar a sua obra, o Senhor cuidadosamente nos mostra em sua palavra as razões para as doenças que persistiam por um tempo, na presença do grande poder de Cristo que opera milagres e os primeiros discípulos com quem Cristo cooperou, abre aspas, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. A esse respeito, vamos tratar brevemente com os casos frequentemente mencionados no ministério de Paulo, por meio de cujas mãos Deus fazia milagres especiais, de modo que não somente aqueles que ele tocava eram curados, mas até mesmo homens e mulheres que não puderam ter contato com Paulo pessoalmente foram curados de doenças e libertados de espíritos malignos
quando lenços e aventais do corpo de Paulo eram trazidos a eles. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Os inimigos do Evangelho da Cura dizem que o companheiro de lutas e cooperador de Paulo, Epafrodito, ficou doente quando esteve com Paulo e esteve perto da morte. De fato, estas são as próprias palavras de Paulo. Veja Filipenses, capítulo 2, versículo 27. Contudo, Paulo não parou ali, mas no mesmo versículo ele afirma que, abre aspas, Deus, porém, se compadeceu dele, fecha aspas, de modo que ele foi capaz de fazer a longa jornada de Roma a Filipos, não obstante a dificuldade de tal jornada naqueles tempos, mostrando aos filipenses, pela sua presença, a grandeza do poder e amor de Deus em seu favor. Não somente isto, mas no versículo 30, Paulo explica a razão para a doença de Epafrodito. Abre aspas, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Fecha aspas. Os dons de cura não garantem um suprimento ilimitado de força e energia para o corpo humano. É possível até mesmo, numa obra tão digna quanto levar o Evangelho e orar pelos enfermos, sobrecarregar o corpo além do que Deus fê-lo capaz de suportar, resultando numa enfermidade. Mas até mesmo aí, Deus se mostra misericordioso e, ainda que possa ser necessário um período de absoluto descanso e convalescença, não é necessário ficar permanentemente derrotado devido a um colapso nervoso ou outra doença causada por excesso de trabalho. Os inimigos do Evangelho da Cura nos dizem que até Paulo tinha o seu médico particular, Lucas, que viajava com ele para cuidar de sua saúde. É verdade que Lucas foi treinado como médico. Veja Colossenses capítulo 4, versículo 14. Contudo, há tanta razão para dizer que Jesus tomou Mateus consigo para ser seu coletor particular de impostos, quanto dizer que Lucas foi escolhido para ir com Paulo por causa de sua habilidade como médico. Não há qualquer registro na Escritura mostrando que Lucas alguma vez tratou de Paulo ou de qualquer pessoa doente em qualquer lugar que visitaram na qualidade de médico. Somente uma vez ele é citado como médico. Como autor do livro de Lucas e de Atos dos Apóstolos, Lucas registra muitas curas milagrosas. É digno de nota que cada uma delas é registrada como 100% milagrosa. Nenhuma vez é registrado que Lucas ou qualquer outro médico aplicou qualquer ajuda médica como complemento ao poder de Deus que opera milagres. Sem dúvida, Lucas, sendo médico, estava especialmente impressionado com a simplicidade com que Cristo e seus discípulos, cheios do Espírito, curavam as doenças que os médicos despendiam muito tempo e esforço tentando em vão curar. De fato, é Lucas quem registra que, abre aspas, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 e 44. Sem dúvida, é verdade que médicos fiéis têm aliviado muito o sofrimento humano, mas existe muita gente no mundo hoje que nunca aprendeu sobre o poder curador de Deus, que mantém todos os médicos ocupados e justificam plenamente a existência dos médicos no mundo. Conheçamos o grande médico e esperemos a seus pés, em vez de esperar nas abarrotadas salas de espera dos médicos da terra para encontrar alívio pleno e gratuito, sem dinheiro nem preço e, podemos acrescentar, sem remédios ou cirurgia, para que nossos corpos possam estar sadios e fortes para a glória de Deus. Certamente, ele é digno de cada testemunho que seus amados seguidores podem dar a respeito de sua habilidade e fidelidade.
Se muitos, que por tanto tempo têm estado doentes, gastassem metade do tempo que têm esperado para ser tratados por alguns dos famosos médicos de nosso tempo, esperando em Deus, ou seja, se somente fossem tão diligentes em atentar para as instruções de Deus e cumprissem os seus mandamentos, do mesmo modo como seguem as prescrições e cumprem as ordens dadas pelos médicos da terra, não haveria necessidade para a questão, abre aspas, porque muitos não recebem a cura, fecha aspas, a qual será considerada no próximo capítulo. Tais pessoas seriam curadas. Comece hoje a examinar a si mesmo de acordo com a palavra de Deus. Encontre o que Deus diz para fazer e faça. Esses tratamentos não estão em estágio experimental. Eles são testados e aprovados, incondicionalmente garantidos para ser 100% efetivos quando usados de acordo com as instruções. Como prova final de que Deus nega a cura para alguns, os inimigos do Evangelho da cura citam, abre aspas, e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Fecha aspas. Veja 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Seja lá o que tenha sido o espinho de Paulo, a graça de Deus era totalmente suficiente para ele, pois a lista de seus feitos e sofrimentos dados na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28, certamente seria um teste suficiente de graça. Mas dizer que o espinho na carne de Paulo era um defeito físico certamente requeriria algum apoio além do que é encontrado nesta passagem da Escritura, pois doença não é mencionada na lista. Os mais fortes defensores da ideia de que o espinho na carne era uma debilidade física não ousam dizer mais do que, abre aspas, tem sido especulado que o espinho na carne de Paulo era uma oftalmia crônica, ou seja, uma grave inflamação nos olhos, fecha aspas. Este comentário é encontrado na Bíblia Scofield, página 1239, em inglês. Certamente, em face das gloriosas promessas de cura dadas ousadamente na palavra de Deus, algo mais forte do que uma mera especulação de que Paulo estava doente deveria ser requerida para cancelar tão fortes promessas. O termo espinho na carne, em nosso pensamento, tem sido tão comumente ligado à doença que veio a ter este significado para muitos leitores da Bíblia. Mas vamos examinar o uso dessa expressão em outras passagens para ver se esse era o pensamento do escritor. No livro de Números, capítulo 33, versículo 55, os israelitas foram advertidos, abre aspas, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas. Fecha aspas. Esta advertência é repetida em Josué, capítulo 23, versículo 13, e em Juízes, capítulo 2, versículo 3. Assim, o espinho se refere não a algo no corpo, mas a dificuldades externas causadas por pessoas. Paulo fala de seu espinho particular como sendo um, abre aspas, mensageiro de Satanás para me esbofetear, fecha aspas. Veja 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A palavra esbofetear significa golpear com a mão, contender com. Na lista de aflições nas quais Paulo escolhe se gloriar, veja 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33, não há menção de doença nem de cegueira, mas sim de perseguições.
Paulo menciona fadiga e trabalhos, mas não seriam açoitamentos, apedrejamento, fome e frio suficientes causas para fadiga e trabalho? Após revisar a lista de feitos e sofrimentos de Paulo, não exigiria mais fé no miraculoso para crer que ele passou por todas essas coisas enquanto sofria de doenças físicas, do que crer que ele era mantido em saúde pelo poder de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Veja Colossenses capítulo 3, versículo 25. As promessas de Deus são para você. Não deixe que ninguém lhe engane. Creia na palavra de Deus e não nas tradições que têm sido levantadas ao redor dela. À medida em que a chama de sua fé arde brilhantemente, não mais duvidando, você pode pedir a Deus tudo o que ele prometeu, e será feito a você.